Muito boa noite, meus amigos. Mais uma live, nossa décima primeira live do Intensivão NutriPro, exatamente. 11ª live hoje especial, com um convidado especial e com um tema que eu considero fantástico por conta da seguinte questão, gente. Praticamente não vemos isso na graduação, tá? Praticamente não vemos isso na teoria. Isso basicamente você vai aprender depois que você cai no mercado de trabalho. Depois que você cai no mercado de trabalho, você tem que se virar para estudar por conta própria, para se interrelacionar com outros profissionais. Nem sempre nós nutricionistas estamos preparados para esse primeiro encontro, para essa primeira discussão de caso clínico. E aí isso foi uma dificuldade que eu passei, né, quando eu comecei a atender. Graças a Deus, sempre muito bem assessorado e muito bem, como que eu posso dizer, muito boas companhias. O Alice, já te chamo, só introduzir aqui, rapidão. Aí eu lhe chamo aqui. E aí o Alice foi um dos caras que me ajudou muito, que me ensinou muito e que a gente compartilhou muitos pacientes. Ele é endocrinologista. Vou colocar ele na live aqui, exatamente para que a gente possa começar a ter nossa conversa, tá? E abrir nossa live, beleza? Só para ficar bem claro, live de hoje, principais medicações utilizadas no paciente com obesidade. Então, o Wallace, que é endocrinologista, vai trazer o lado e a visão do endócrino, e eu, como nutricionista, vou tentar abordar aqui os encaixes nutricionais que a gente faz dentro desse planejamento, beleza? Vou chamar bem aqui o Wallace para a gente poder começar nossa live. Vamos lá. Chamando aqui, já ele aparece. E aí, André? Boa noite, Wallace. Tranquilo, cara? Beleza? Boa noite. Show de bola. Muito bom. Perfeito. Beleza, show de bola. Gente, o áudio tá legal, a conexão tá boa, vocês estão ouvindo, tá me ouvindo, Wallace? Tá tudo limpo? Perfeito. Pronto, muito bem. Cara, pois é o seguinte, estava introduzindo aqui com o pessoal, tô vendo que ainda tem pessoas entrando, só para a gente finalizar a nossa introdução, deixar claro aqui para os alunos de hoje, né? Tema, como eu já estava falando, vamos abordar aqui as principais medicações utilizadas no paciente com obesidade, né? O Alice é endocrinologista, eu vou já dar espaço para ele se apresentar. A gente vai fazer essa dobradinha, né? Esse casamento aí entre endócrino e nutricionista, porque basicamente em todas as circunstâncias a gente tem que caminhar junto, e um tem que entender o trabalho do outro. Então, por isso que eu fiz esse convite mais que especial, inclusive já quero agradecer por aceitar, viu, Alice? Você aqui é um prazer, uma honra e agradeço mais para mim como o pessoal que está assistindo aí. Se apresente, meu amigo. Perfeito. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto muito bom com o André. É muito bom a gente compartilhar conhecimento com o pessoal. Então, muito legal. E sou o Wallace Miranda, endocrinologista. Faço parte da Sociedade de Endócrino da diretoria. E sou professor da Universidade Federal do Piauí. Perfeito, Alice. Gente, só para situar vocês, eu por muito tempo, assim que eu fui a Terezinha atendeu, eu atendi na clínica do Alice. Então, a gente teve muitos casos de pacientes em comum, né? Tratando intervenções em conjunto, e também discutíamos bastante sobre esses casos. E é mais ou menos um pouco disso que a gente quer trazer hoje, para vocês exatamente terem essa noção como que acontece em relação ao atendimento do paciente. Pois é, André. O pessoal está reclamando do áudio aí. Sim, peraí, deixa eu ver se eu ajeito bem aqui. Melhorou? Melhorou, gente? Se tiver melhorado, avisa. Melhorou pra ti, Wallace? Pra mim agora melhorou. Agora tô... Pra mim também. Eu tirei bem aqui o que tava na frente do meu telefone. Ainda tá ruim o áudio, gente? Acho que pra eles ainda tá ruim. Eu acho que agora melhorou. Pra mim agora tá beleza. Pra mim também tá ok. Melhorou. Eu acho que a gente tá com um delayzinho. Vamos esperar. Pronto, Bruna disse que melhorou. Letícia deu ok. Pronto, agora acho que vai. Não, agora vai. Agora beleza. Meninas, pois é o seguinte. Fiquem atentas, porque se o áudio voltar a ficar ruim, vocês vão avisando. Mas eu acho que tá travando um pouquinho ainda. Não, mas vamos ver se vai dar certo. A gente vai devagarzinho aqui, então, e aí a gente vai conversando para ver, certo? Beleza, show de bola. Wallace, dentre as principais medicações, eu acho que é meu áudio, cara. Tu tá mexendo no teu telefone? Não, tô não. Ah, acho que pode ser o meu aqui. Pera aí, que eu botei um apoiozinho aqui nele. Deixa eu ver se eu mudando aqui ele muda. Vou tentar falar de novo para ver se dá certo.
Pronto. Acho que agora foi. Bem, então, vamos lá. Wallace, dentre as principais medicações utilizadas no paciente com obesidade, né? Aquele paciente que quer perder peso, quer emagrecer e tem essa dificuldade e geralmente procura o endocrinologista. Continua ruim, gente? Caramba, pra mim Não, melhorou. agora melhorou. Eu te leio ainda. Tá, beleza. Show de bola. Me fala quais são as medicações que tu separou pra gente que a gente vai abordar hoje. Pronto, perfeito. Então, com relação à medicação para perda de peso, falando especificamente em tratamento medicamentoso, né? A gente tem as medicações que são consideradas de primeira linha e as medicações de segunda linha. As de primeira linha são aquelas que contêm na bula mesmo essa indicação para perda de peso, medicação já com estudos confirmados, que passam pela Anvisa, que tem essa liberação para perda de peso. No Brasil, a gente tem apenas 3 medicações para perda de peso. Então, tratamento medicamentoso, no Brasil, apenas 3 medicações. Para a gente que é médico, que é endócrino, é um pouco frustrante isso. A gente gostaria de ter um arsenal completo. Eu faço um comparativo com um paciente que tem diabetes. Há 15 anos atrás, a gente só tinha 2 medicações para diabetes. E hoje em dia a gente tem várias, inúmeras medicações. E como é uma doença complexa também, faço esse comparativo, é sempre bom ter várias armas para poder tentar atingir essa doença. Sempre lembrando que, obviamente, a base de tratamento é reeducação alimentar, atividade física, o medicamento ele chega como um tripé, né? um apoio nessa parte. Pois bem, no Brasil a gente só tem 3 substâncias, 3 medicações liberadas para perda de peso. A primeira delas, André, é a sibutramina, certo? Perfeito. E a sibutramina, ela já tem um certo tempo no Brasil, então isso dá uma segurança maior da sibutramina, só que ela tem um detalhezinho que eu vou comentar depois desse porém da sibutramina. Mas como é que age a sibutramina, né? A sibutramina, ela age a nível central, ela inibe a recaptação da serotonina, deixa a gente satisfeito, saciado. Então, vai controlando a fome da pessoa. Então, controla a fome. Então, seria uma medicação, a princípio, beleza, ótimo, sem problema nenhum. Mas qual o problema da sibutramina? A sibutramina pode aumentar a pressão, pode provocar arritmia cardíaca. Então, ela pode afetar nesse sentido, principalmente. E naqueles pacientes que são suscetíveis, que têm já alguns fatores de risco, a sibutramina ela pode piorar o infarto agudo do miocárdio, que isso pode levar a um desfecho fatal. Em algumas situações, pode aumentar depressão, suicídio. Então, tem vários detalhes com relação à sibutramina que a gente tem que ficar atento. Perfeito. Deixa eu só tentar, como que eu posso dizer, completar ou complementar, enfim, trazer um pouco da minha visão em relação aos pacientes quando a gente atende com sibutramina. Só para, de forma mais didática, Wallace, o papel principal da sibutramina seria, então, inibir fome, é isso? Nível de resultado de emagrecimento seria inibir fome. Perfeito. Então, gente, já que nosso público é prioritariamente nutricionista, sabendo que o paciente ele faz uso de sibutramina, você parte para uma primeira visão, primeira conduta. Talvez seja a hora de você restringir um pouco mais as calorias. Conseguir restringir mais essas calorias, exatamente porque o paciente está sob efeito da medicação e a fome dele vai estar quase zero. Só que aí, olha só o que é interessante. Um dos efeitos colaterais que o Wallace citou é exatamente essa questão de talvez um viés aí depressivo, algum viés de estresse, Wallace, mudança de... Com certeza. Ansiedade. O interessante é que, às vezes, a reclamação não vem do paciente, vem do cônjuge. Então, é aquele paciente que vem com o marido ou com a esposa para consulta, é o paciente, não, para mim tá tudo beleza. Tá tudo normal. Estou me sentindo até com um gás a mais. Aí o cônjuge, esposo ou esposa, fala, não estou mais aguentando essa pessoa em casa. Então, aumenta o estresse. Às vezes a pessoa não percebe, e quem percebe é o cônjuge. Quem convive. Exatamente. Certo. E aí, gente, nós nutricionistas, a gente pode, nessa situação, ficar entre a cruz e a espada. Porque, por um lado, você pode forçar um pouco mais a restrição das calorias, já que o paciente não vai ter tanta fome. Mas, por outro lado, você pode acabar contribuindo para esse aumento de estresse. O que é que eu recomendo, né, a nível prático? Teste. Cada paciente ele responde de uma maneira muito diferente
a medicações e a estratégias nutricionais. Então, impõe uma restrição, fique em contato com esse paciente e aí vai avaliando se está ok, se ele está conseguindo fazer, se está sentindo fome, se o nível de estresse está muito alto. E com isso você vai regulando e ondulando essa caloria. Aí, semana a semana ou mês a mês, enfim, quanto mais próximo, quanto mais contato você tiver com seu paciente para conseguir colher esse feedback, fica mais fácil para você exatamente regular a dieta dentro de um nível tolerável. Tanto para aquele paciente conseguir emagrecer, você consiga atingir uma restrição calórica relativamente considerável e sem deixar esse paciente muito estressado, enfim, muito, como que eu posso dizer, realmente estressado com a situação, de já estar naquela busca pelo emagrecimento e com a própria medicação já pode vir a trazer um pouco de estresse e a dieta é extremamente restrita. Então, minha conduta, uma primeira restrição calórica de moderada a forte e aí vai avaliando. Cara, eu acho que o áudio ainda tá falhando. Deixa eu ver se eu seguro. Não, tá bom. Tá ok? Pronto. Eu acho que agora vai ficar melhor, porque agora eu tô com o celular na mão. Enfim, então, eu diria que a nível de sibutramina seria isso. Outro detalhe importante, tu falou em algumas desordens, algum risco cardiovascular, Wallace? Pronto. Então, tem o risco cardiovascular. E qual o detalhe desse risco cardiovascular? Foi feito um estudo, né? Um estudo multicêntrico, vários países. E esse estudo, olha só que interessante, André. Eles pegaram o paciente que já tido infarto, pegaram o paciente que já tinha tido um AVC, pegaram o paciente fumante, paciente com diabetes, hipertenso e idoso. Deram sibutramina para esse paciente. Então, eles pegaram exatamente as contraindicações do medicamento. Então, nessas contraindicações do medicamento, fizeram o medicamento e aconteceu o quê? Começou a morrer gente. Então, o medicamento ele foi proibido na Europa, foi proibido nos Estados Unidos, foi proibido em quase todos os países. Não foi proibido aqui no Brasil. Por que não foi proibido no Brasil? Porque aqui foi restringido a prescrição da medicação. Como restringido? É orientado todos esses detalhes, quando a medicação não deve ser prescrita, e é orientado o paciente dos riscos da medicação. Então, não tem sentido a gente prescrever nessas situações que tem um risco maior de ter um desfecho cardiovascular. Então, isso aconteceu. Então, no Brasil ainda é prescrito, mas com todas essas recomendações. Então, tem que ficar o alerta do risco cardiovascular em quem já tem predisposição. E aí, gente, eu levanto mais uma questão aqui, fortíssima e importantíssima. Geralmente, vamos pensar pela ótica nutricional. Geralmente, a pessoa que está, né, tomando sibutramina, que está buscando o emagrecimento. Peraí, é porque eu vi aqui. É porque o teu viva voz. Eu acho que eu acho que é. Então, Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ver se melhora. Já que eu estou sem meu fone de ouvido. Tá, vamos lá. Então, voltando aqui a perspectiva nutricional da sibutramina em relação ao risco cardiovascular. O que é que acontece, gente? Geralmente, o paciente que faz uso da sibutramina, ele está, obviamente, querendo emagrecer. E muitos desses pacientes, antes de chegar na medicação, eles começam pela suplementação. A gente sabe que termogênico tem venda livre, você encontra em loja de suplementos, você encontra em farmácia de manipulação, e muitos desses pacientes, eles fazem esse uso indiscriminadamente. E, às vezes, até nós, nutricionistas, fazemos a prescrição. Então, eu quero que você preste muita atenção e tenha muito cuidado nesse ponto. Pegou um paciente, o cara já é obeso. Então, naturalmente, pela própria condição de composição corporal, ele já tem um risco aumentado de risco cardiovascular. Ele já tem, provavelmente, dislipidemia, né? A grande maioria dos pacientes vão ter. A própria medicação, se ele estiver fazendo uso de sibutramina, já predispõe também ao risco. E tu ainda vai jogar um termogênico, a gente sabendo que a grande maioria dos termogênicos são estimulantes, ou seja, é a base de cafeína, que é o principal, um dos mais estimulantes mais convencionais, mais fortes que existem. Então, eu, André, não prescrevo. Eu não corro esse risco à toa, entendeu? O cara já está sobre sibutramina, e eles pedem, os pacientes pedem demais. E aí é a hora que a gente tem que chegar e dizer, ó, não vale a pena o risco, o seu emagrecimento teria um aumento aí talvez de 3, 4%, e aí não faz sentido nenhum. Pelo contrário, a perspectiva é você tentar minimizar ao máximo esse risco cardiovascular. E aí, prescrever termogênico à base de cafeína nesse momento é um tiro no pé, entendeu? Pode ser um risco muito grande. E aí eu quero deixar o adendo exatamente para nós nutris aqui, termos muito cuidado nessa condição, tá bom? Muito bem. E aí, Wallace,
Em quais situações normalmente se prescreve a sibutramina, cara? Quais são as indicações e quais pacientes vocês não costumam prescrever? Pronto, então o paciente ideal para a prescrição da sibutramina é aquele paciente novo, sem nenhuma outra comorbidade. E ficar bastante atento a essa comorbidade, além do diabetes, de hipertensão, de arritmia cardíaca, ficar atento para a parte psicológica do paciente. É um paciente que já faz uso de alguma medicação para ansiedade, para depressão, porque a utilização da sibutramina pode piorar tudo isso. Então, o paciente perfeito para a sibutramina é aquele paciente que não tem doença, outra doença nenhuma, e também que não utilize medicação nenhuma para ansiedade, depressão, nenhum psicotrópico. Seria o paciente perfeito. Certo, perfeito. Então, geralmente a prescrição ela vem para pacientes mais jovens, sem comorbidades associadas e sem estar polimedicado em relação a as medicações mais voltadas para essas condições psíquicas, não é isso? Exatamente. Beleza, Anos. tá. Mas me diz uma coisa. Existem profissionais que prescrevem sibutramina para pacientes fora desse perfil, não existe? Porque eu, particularmente, já atendi vários de idade mais avançada fazendo uso. Isso. Esse é um detalhe. A pessoa tem que ficar atento. Se for feito para uma população de 50 anos, 60 anos, tem um risco. É bom evitar a prescrição, mas tem e avisar o risco e avaliar. Deixar o paciente próximo, né? Dar o celular, ficar atento a pessoa, qualquer coisa de contato, vamos ver como é que está a parte cardiovascular, fazer os exames direitinho. Então, tem que procurar ter esse contato próximo. Aí, uma grande preocupação. Às vezes é um paciente que já usou várias vezes, vários medicamentos, polimedicado, vai e volta. Então, tentar analisar qual seria, assim, qual a estratégia medicamentosa mais indicada. É uma dor de cabeça, assim, em termos de complexidade. É bem mais complexo. Principalmente se o paciente já fez várias medicações, utilização de várias medicações antes. Várias tentativas, né? Várias tentativas, exatamente. Perfeito. Pois só para a gente arredondar nutricionalmente, né, minhas recomendações principais sobre conduta no paciente fazendo sibutramina. Primeira coisa, vetar e ou não utilizar mesmo nenhum tipo de termogênico, né, pela própria associação aí do risco que a sibutramina já tem. E segunda coisa, atentar à restrição calórica. A nível de fome, o paciente vai estar apto a aguentar uma restrição calórica mais forte, mais severa, mas esse tem que ver como que ele vai se comportar em relação a isso, para que não gere realmente uma ansiedade maior, um estresse maior por conta de uma restrição tão grande. E aí, nessa hora que o Wallace falou, estar ali junto com o paciente, ter contato realmente para ir avaliando, e a partir que você vai avaliando, você vai conduzindo melhor a quantidade, o tamanho da restrição calórica. Você tira mais calorias ou tira menos calorias, para o paciente conseguir aderir e conviver bem com essa restrição, obviamente tendo resultado, né? Gerando perda de peso. Exatamente. E para tentar fechar mais a sibutramina, só para o geral. É um medicamento que custa em torno de uns R$30, então não é um medicamento que seja muito caro, né? Em torno de uns R$30 por mês, mas a eficácia dele de perda de peso é em torno de uns 3, 5 quilos, 5, 6 quilos, ou seja, não é uma perda de peso, a gente não vai ter tão forte. Tão forte, exatamente. Mas tu sabe dizer, olha, se esse dado de 3, 5 quilos da sibutramina, ele com acompanhamento nutricional ou ele sem acompanhamento nutricional? Tu sabe dizer? Geralmente, nesses estudos, quando eles fazem, eles comparam, tipo, a pessoa ela tem já um padrão, um acompanhamento. Aí é utilizada a sibutramina. Tem um outro tipo de estudo que é bem interessante, que é quando eles falam assim, que é um acompanhamento mais intensivo. Que é aquele que tem que o acompanhamento com o nutricionista realmente acontece... Tem o controle calórico da dieta, né? Isso. Esse daí, quando a gente tem um estudo que é assim, com acompanhamento, com a parte nutricional, mas bem mais em cima, com a parte da atividade física também, aí a perda de peso não, André. Aí bem maior mesmo. Bem maior mesmo. Então, esse valor é a promessa só do medicamento, certo? Beleza. Sem a intervenção. Tem um ajuste nutricional mais forte. Isso. Beleza, show de bola. Fechado sibutramina? Fechado sibutramina. Vamos passar para o Orlistat. Pronto, perfeito. Eu vi até que tem uma pergunta aqui, né, sobre o Orlistat. Pois a gente começa o Orlistat e acredito que já deva sanar até a dúvida, mas qualquer coisa a gente responde já quando começar. Isso. Eu percebi que ele teve uma pergunta mesmo. O Orlistat. Então, o medicamento Orlistat também é um comprimido, certo? É um medicamento que ele atua inibindo a lipase
intestinal. Se ele inibe a limpase intestinal, então não ocorre a absorção adequada dessa parte, digamos assim, da parte da gordura mesmo, da gordura da comida, né? Que vai se transformar em quilomicros, triglicéridos e tal. Então, não tem essa absorção adequada. A perda seria mais ou menos de 30% daquilo que é consumido. Então, é isso que promete o Orlistat. Só que, qual o detalhe? Um detalhe bem importante. Se você está impedindo a absorção da gordura, então essa gordura vai sair para algum lugar. Então, vai sair pelo... Se a pessoa comer uma panelada, o que vai acontecer? Vai diarreia na certa. Na certa, com certeza. Um churrascão com aquela lapa de gordura da picanha, vai também na certa. Então, esse é o detalhe que é importante, porque às vezes tem paciente que utiliza exatamente no dia que foge da dieta. Ele fala assim, ó, hoje é o dia que eu tenho certeza que é um dia de domingo, eu vou para casa, sei lá, fazer um churrascão e vou tomar. Tomo 2 comprimidos, sabendo que vai ter efeito. E ele acaba utilizando. Outros pacientes, eles fazem o seguinte, funciona porque o medicamento lembra quando a pessoa foge da linha. Tá comendo direitinho, a pessoa escorregou um pouquinho, deu uma saída, aí ele lembra que tomou, que tá saindo por causa do remédio. Então, são vários detalhes que entram nesse medicamento. Pronto, perfeito. Então, gente, olha só, nutricionalmente falando, qual que é o contexto? Deixa eu tentar aqui regular para vocês também. Basicamente, o que aqui o Orlistat faz? Ele inibe a absorção de gordura. Geralmente, a pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, que está com um hábito alimentar ruim, normalmente esse hábito alimentar ruim se caracteriza, inclusive são os principais fatores do ganho de peso, é justamente o excesso calórico decorrente do consumo de 2 tipos de macronutrientes em excesso, carboidrato e gordura, tá? Quase ninguém, cara, engorda por comer só carboidrato. Se você prestar atenção, os carboidratos mais gostosos, mais consumidos e mais exagerados sempre são a combinação de carboidrato e gordura. Então, normalmente o Orlistat ele tende a funcionar por essa questão. Como ele está inibindo a absorção de gordura, parte das calorias, como o Alice bem colocou, em média 30% do que seria consumido, 30% a menos dessas calorias não seriam absorvidas. O problema é a diarreia, né? Os pacientes reclamam muito, 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 e aí não tem jeito. Vai sentir se estiver escapando da dieta. E essa diarreia, André, é uma diarreia que deixa a pessoa constrangida, viu? Sim, então, é um negócio meio explosivo, né? Então assim, aquela pessoa, não, vou ter uma diarreazinha, estou perto do banheiro, não vai ter problema nenhum. Pessoal, já tive inúmeros relatos de paciente reclamando desse efeito colateral do Orlistat. Tem uma grande vantagem, André, uma grande vantagem desse medicamento. Ele não mexe com nada do coração. Tipo assim, o problema cardiovascular dele, 0. Você quer prescrever para o paciente que tem 20 anos? Tudo bem. Para o paciente que tem 40, 50, 60, 70, não tem problema nenhum. O paciente já teve infarto, o paciente tem diabetes, tem hipertensão, problema nenhum. A ação dele é local. Então, essa é a vantagem. E outro detalhe importante, tem estudo com ele prevenindo o diabetes em pacientes que têm já o seu sobrepeso, sua obesidade. Então, tem essa vantagem. Mas a desvantagem dele, que é esse efeito colateral, é o impeditivo do uso dele. Tem alguns estudos que a gente avalia o seguinte, vamos avaliar a eficácia do medicamento. Só eficácia. Medicamento bom, tal. Aí outro, não, vamos avaliar só os efeitos colaterais. Aí vamos fazer agora o seguinte, vamos avaliar os 2 juntos. Porque não adianta falar assim, o remédio é muito bom, mas a pessoa não consegue tomar. E que adianta o remédio ser muito bom, mas a pessoa não conseguir ingerir o medicamento? Então, ele acaba se enquadrando na classe de medicamentos que o custo-benefício dele impossibilita, o não custo-benefício, né? O efeito colateral-benefício, impossibilita um pouco utilizar a dose máxima. A dose máxima dele seria de 3 comprimidos por dia. A maioria dos meus pacientes eu coloco só 1 comprimido por dia. Perfeito. E eu ainda trago mais algumas questões aqui, Wallace. Qual que é o ponto? Pelo menos na minha visão, você pode me corrigir se eu estiver errado ou se você tiver uma opinião diferente, que isso é normal. No meu ponto de vista, o paciente que tem, por exemplo, o acompanhamento nutricional e segue esse acompanhamento, não precisa fazer uso de Orlistat, né? Por quê? Porque no ato que ele está fazendo a dieta prescrita pelo nutricionista, essa dieta ela naturalmente já vai ser hipolipídica, já vai ser hipocalórica. Então, a ação da medicação fica
como que eu posso dizer? Fica inútil, porque o consumo de gordura está baixo. Eu já tive paciente que quando ele começou a seguir uma alimentação bem correta mesmo, ele falou, doutor, não estou vendo mais sentido na medicação, porque não percebe o efeito, né? Porque o efeito é esse, né? A pessoa come E tem diarreia. E vai pro banheiro, vai pro banheiro. Então, se a pessoa faz tudo direitinho, ó, não estou percebendo a diferença, efeito, beleza. É aquela classe do paciente que eu falei que ele prefere só utilizar no final de semana. No final de semana eu vou dar uma... Vou dar uma escapada aí para diminuir o prejuízo. E mete um remédio, assim, um dia, 2 dias, acontece isso. Ó, tem uma pergunta agora aí, né, com relação à pedra nos rins, né? É um detalhe importante que tem uma relação, sim, né, estatística, com aumento discreto. Então, é só ficar um pouco atento os pacientes já tiverem história de pedra nos rins, por causa do uso do Orlistat. E o preço dele é um preço um pouco maior, aí vai para uns 100, 200 reais. Então, acaba impedindo. A gente tem coisa positiva, tem coisa negativa, tem que sempre tentar... Sempre avaliar. Exatamente. E aí eu vou aproveitar e responder a outra pergunta do mesmo rapaz, Ribeiro Reis, perguntou sobre o uso de Orlistat e o Quimera. O Quimera, só para situar, é um termogênico à base de, se não me engano, tem cafeína e tem alguns chás estimulantes. Ou seja, não tem relação. O Quimera e o Orlistat não vão se bater de forma alguma, porque o Quimera não tem gordura, não tem lipídio na composição dele, e o Orlistat não influencia, como o Wallace já falou, em nada em nível de sistema nervoso central ou nada disso. Então, usar Quimera e usar Orlistat ao mesmo tempo não vai ser nenhum problema, eles não vão se correlacionar ao uso. Exatamente. Muito bem. Ou a gente puxa mais dele. Eu acho que dele, deixa eu ver, do Orlistat. O principal é isso, né? Previne o diabetes em algumas situações. Sim. Qual a perda de peso que a gente espera com o Orlistat? Aquela mesma comparação com a cifotramina, né? Sim. Sem intervenção nutricional, né? É o que o paciente, é a orientação que o paciente já tem. Geralmente nesse estudo você fala, ó, mantenha a mesma, só fala assim, procure fazer uma reeducação alimentar, mas por conta própria, né? Não tem a intervenção mesmo. O Orlistat, a perda de peso é menor do que a cifotramina. Enquanto a cifotramina consegue perder seus 5, 6 quilos nessa situação, o Orlistat é menor ainda, uns 3 quilos. Então, se a gente for falar isso, até se for comentar esse paciente, é uma coisa que, se for ver no final, às vezes, ele não vai querer nem utilizar. Porque desmotiva, né? É um medicamento que o preço dele é caro mesmo, é um pouco mais caro. Ele tem esse detalhe da diarreia. Então, e não vai ter uma perda de peso tão grande, é por isso que tem que casar todas as estratégias, juntar as estratégias. Concomitantes. Por isso que o nutricionista tem que estar em contato com o endócrino, exatamente para regular e pontuar essas questões. Inclusive, falar em contato com o endócrino, Wallace, tu já viu algo nos estudos sobre hipovitaminose? Principalmente as lipossolúveis? O uso crônico de Orlistat pode gerar hipovitaminose. Fala um pouquinho aí, Wallace. Exatamente. Esquecendo de falar disso. Então, pelo fato de inibir realmente essas lipases intestinais, então pode ter deficiência de vitamina D, proteína A, D, E, K. E chama atenção para a vitamina D. É a vitamina que está na moda, todo mundo comenta mesmo. É uma vitamina que, se a gente for analisar, é o interessante da vitamina D. É uma vitamina que era para a gente ter em abundância no nosso organismo, porque a gente é abençoado por um sol maravilhoso. Mas só que ninguém sai de casa de sunga, ninguém sai de casa de biquíni, então... Na verdade, todo mundo se esconde do sol, né? Aqui. Todo mundo se esconde do sol, principalmente aqui no Piauí, que é quente mesmo. Foi feito estudos em São Paulo. São Paulo passa bem pelo trópico mesmo, né? E lá passam todas as estações do ano bem direitinho. Primavera, verão, outono e inverno. E lá tem deficiência de vitamina D, não era para ter. Aqui, que fica mais próximo do Equador, também não era para ter deficiência, mas tem deficiência de vitamina D. E com o Orlistat, pode ter uma deficiência ainda. Então, nesses pacientes, a gente tem que ficar atento, então tem que ter um cuidado e às vezes precisa de reposição. Lembrando, gente, que essa deficiência ela só vai surgir com a utilização crônica. Não é porque você usou Orlistat um mês que você vai estar pronto, já deu hipovitaminose das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Não, mas se você é nutricionista, já sabe que é um paciente que já faz uso desse Orlistat há muito tempo, você investigou ali na sua anamnese, identificou isso, caprichar
nas vitaminas, nos alimentos ricos em nas vitaminas lipossolúveis e talvez até entrar em contato com o endócrino e, enfim, conversar ou discutir se há uma possibilidade de uma nova intervenção, de uma outra intervenção, enfim, fazer algum ajuste. Porque isso sempre eu acredito que é muito bem-vindo. Respondendo a pergunta aqui, Wallace, Martins perguntou se seria indicado uma estratégia cetogênica. Inclusive, teremos aula de cetogênica essa semana aqui no Intensivão. Não sei se é na quinta-feira ou é na quarta, enfim. Temos aula de cetogênica nessa semana e aí você vai ver, Martins, que jamais, se você quiser matar seu paciente de diarreia, porque qual é a característica da dieta cetogênica? É exatamente quase nada de carboidrato e um aumento do consumo de gorduras. Se você aumenta o consumo de gordura, o paciente usando Orlistat, ele não vai sair do banheiro o dia todinho. E aí é complicação. Você tem que passar longe de uma dieta cetogênica para um paciente que faz uso de Orlistat. Passar longe. É exatamente o contrário, tá? Mas quando a gente tiver aula de cetogênica, vai ficar isso muito mais claro, você vai perceber bonitinho. Essa pergunta interessante aí, André. Do Ribeiro, né? Usei Orlistat durante 2 anos, mas você só percebe a funcionalidade mesmo se você associar para os alimentares juntamente com atividades físicas. Nesse período de 119 para 103. Beleza, perdeu 16 quilos. 16 quilos. Excelente, excelente, excelente. É aquela coisa, tem que casar as estratégias. Não adianta passar só o medicamento, né? Tem que ajustar tudo. E uma coisa que eu percebo que muita gente faz, pelo que eu percebi do comentário, não é o caso do Ribeiro aqui, mas muita gente delega o resultado somente ao medicamento. E não é. Como o Wallace falou, a medicação ela vem como uma parte do tripé, ela vem como coadjuvante no contexto. E aí o próprio Ribeiro aqui que comentou, ele falou, né? Juntamente com a atividade física e melhoria dos hábitos, porque sempre vai ser isso. As pessoas sonham em encontrar o remédio milagroso, mas não vai ter, entendeu? Pelo menos não tão cedo, eu acredito. Existe. Acredito que nunca existirá. É complicado falar nunca, mas eu acho que nunca vai ter assim, nada milagroso nesse sentido. E no dia que tiver, o dono Henrica. No dia que certeza. tiver, o laboratório, ou quem inventou, o pesquisador, vai, trilionário por todas as gerações. Só para passar uns dados aí para o pessoal, né? Metade da população brasileira está acima do peso. 70% da população americana acima do peso. É muita gente, é muita gente. E uma coisa que é pior, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, perguntando o seguinte, analisando. O paciente ele tem diabetes. Aí ele vai para o médico e se ele recebe medicamento ou não. Praticamente todos os pacientes que eram diabéticos saíram do médico com o diagnóstico de diabetes e recebendo medicamento. O paciente ia para o médico com obesidade mesmo. Um percentual muito pequeno recebia o diagnóstico de obesidade e um percentual muito pequeno era orientado a fazer o tratamento correto da obesidade. De reeducação alimentar, de atividade física, de medicamento, que seja. Mas um percentual pequeno, ou seja, não tem aquela consciência nem pelo paciente, nem pelo médico de que é um problema, de que a obesidade é um problema. E tem que ter essa noção. Com certeza. É o maior dos problemas, eu diria, cara. A obesidade é quase que o pilar central de diversos outros problemas. Né? Então, se não tiver essa orientação, esse ajuste, a chance de dar errado é enorme. Enorme. É grande. Muito bem. Fechado o Orlistat? Galera, tem mais alguma dúvida? Orlistat. Por mim, fechado também. Pronto. Vamos passar para o Saxenda? Pode ser. Vai lá. Pronto, então, eu tinha comentado nisso que eram 3 medicações, 3 substâncias, sibutramina, Orlistat e o liraglutida. Qual o detalhe da liraglutida? Liraglutida é uma injeção, ou seja, diferente dos outros que eram comprimidos, é um medicamento injetável. Ele é um análogo do GLP-1, que é uma proteína do sistema digestivo. É um análogo dessa proteína. Então, ela é produzida somente no intestino. E ela tem uma ação que é muito rápida, demora só poucos minutos. Um detalhe, essa ação dele intestinal, ele provoca uma lentificação do intestino, ele melhora a resistência insulínica, controla um pouco a liberação do glucagon. Então, tem várias ações para esse GLP-1. Essa medicação, que é injetável, conseguiu fazer com que a meia-vida desse GLP-1, desse análogo do GLP-1, ficasse por várias horas, aumentasse bastante, ficando até 24 horas. E observaram que tinha uma ação central, não só uma ação no intestino.
Então, a ação do GLP-1, desse análogo GLP-1, além intestinal, que é deixar mais lento, tem uma ação exatamente no hipotálamo, lá no centro da fome e saciedade. Então, diminui a fome e aumenta a saciedade. De forma prática, é como se a pessoa olhasse para a comida e não tivesse vontade de comer. Na hora que ela se alimenta da comida, ela fica satisfeita por mais tempo, sem efeito colateral em coração, que daí é importantíssimo. Ela não mexe com o coração e, na realidade, ela até melhora o desfecho cardiovascular nos pacientes que têm diabetes. Então, positivo no cardiovascular e não tem nenhum efeito colateral cardiovascular. Já a gente comenta sobre os outros efeitos dela, que são os efeitos adversos, que acaba sendo impeditivo. Perfeito. Gente, só para me contextualizar aqui melhor a parte nutricional também. GLP-1, ele é um peptídeo bioativo, como o Alisson já falou, ele é secretado no intestino. E sabe quando é que você secreta GLP-1 bastante? Consumo proteico, Alisson. A própria whey protein estimula bastante a produção de GLP-1, proteínas de modo geral também. Justamente por isso que a gente sempre fala que proteína dá mais saciedade. Porque tanto a ocupação gástrica é mais lenta, então a comida fica mais tempo no teu estômago. No estômago a gente sabe que a gente tem baroreceptores, entre outros mecanismos que induzem exatamente saciedade. E um desses mecanismos é a GLP-1. E aí a liraglutida, só para ficar melhor para vocês ainda, porque os pacientes normalmente, quando você pergunta, faz uso de medicação, eles não vão falar o nome liraglutida. Né? Eles vão falar o nome comercial. Qual é, Alisson, o nome comercial da liraglutida? Saxenda ou Victosa? Aí, então, sempre que o paciente de vocês falar Saxenda ou Victosa, porque eles vão falar um desses dois nomes. Dificilmente ele vai falar liraglutida. Então, você já fica esperto. Então, você já sabe de qual medicação ele está falando, já sabe mais ou menos como é que você vai conduzir a prescrição. E aí, ó, pelo que o Alisson falou, mais saciado por mais tempo. Ou seja, é mais um paciente onde você pode forçar um pouquinho na restrição calórica. Esse paciente é o paciente que você, teoricamente, não deve ter medo de baixar um pouco mais a caloria. Entendeu? Por quê? Porque vai estar sob efeito de medicação e a chance dele aderir à tua dieta numa boa é grande. Até melhor do que na sibutramina, porque a sibutramina ainda mexe com a parte do sistema nervoso central, né? Gerando estresse, ansiedade, aquilo que a gente já discutiu. Então, aqui a liraglutida ela é bem vista nutricionalmente, nos ajuda bastante. Só tem um ponto dela, é cara. De tudo eu acho que é o mais caro. Isso. É a medicação mais cara de todas as que a gente comentou. Vai lá para o mês em torno de uns R$700, se a pessoa estiver utilizando a dose mesmo cheia dela. E sabe o que é interessante? Ela é uma medicação que foi iniciada para diabetes. Para quem tinha diabetes. E apesar do preço, na época que falaram, ó, ela perde peso, o pessoal correu para a farmácia. Correu para a farmácia para pegar a medicação e deixou o paciente diabético sem a medicação, a liraglutida. Então, além do preço, ela tem o inconveniente da injeção, que é a injeção todo dia. Então, a pessoa tem que aplicar a injeção todo dia. Dói um pouquinho, né? Aquela picadinha, né, na barriga. E o efeito colateral, que a gente não comentou, o efeito colateral dela. Sim. Qual é o efeito colateral da liraglutida? Ela pode provocar um pouco de náusea, vômito, arroto, que é eructação, pode provocar um pouco de dor de cabeça. Tem paciente que fala que é como se o estômago diminuísse de tamanho e é como se o alimento chegasse lá de manhã e ficasse até o dia seguinte. O dia inteiro, a pessoa, ela tem aquela sensação de que o alimento está fermentando no estômago. Então, é uma sensação de que o alimento está preso, a alimentação fica presa no estômago. Nesses casos, a gente tem que reduzir a medicação, tirar a medicação, infelizmente. Uma vantagem dela que eu comentei, que é dessa parte do desfecho cardiovascular, foi visto no paciente diabético. Quem tem diabetes, ela protege de infarto. Então, ela protege de infarto, quem tem diabetes. Então, por causa disso, é uma medicação que a gente fica seguro, fica tranquilo, já tem muitos anos de uso nos Estados Unidos, mais de 10 anos de uso. Então, a gente fica mais tranquilo utilizando essa medicação. O problema é que realmente ela é uma medicação cara mesmo. Se for juntar todas as outras intervenções, medicamentos que utiliza, acaba que fica, no final, acaba ficando muito caro. Gasta um dinheiro relativo. E aí, Nutris, o seguinte, uma coisa que a gente precisa atentar. Olha o que o Wallace falou. Às vezes o paciente ele toma de manhã a medicação,
e passa o resto do dia sem comer nada. Nutricionalmente, isso é interessante, mesmo para alguém que quer perder peso? Não. Porque aí você já deixa de tá gerando um déficit calórico saudável com nutrientes, com vitaminas, com minerais, com suporte para o sistema imune e passa a botar o cara numa situação de inanição. E inanição não é saúde. Então você tem carência de nutrientes importantes. E aí não é bacana. Você tem que. Aí é como o Alisson falou: tira a medicação, ajusta a dosagem. Então, por isso que é importante você estar sempre em conversa, tanto com o paciente como com o endocrinologista, para poder sugerir essas questões. Ó, por exemplo, às vezes o paciente tem vergonha do médico. Aí não fala para ele que tá o dia todo sem comer. Ou às vezes o paciente acha que é bom. Ele, tô o dia todo sem comer é vantagem. E aí ele confessa isso para o nutricionista que está na hora da anamnese. Nós, profissionais da saúde, né, da nutrição, a gente não pode deixar esse paciente o dia inteiro praticamente sem comer. Porque a gente sabe que não vai funcionar pela carência de vitaminas e minerais. Aí é a hora de você, como Nutri, pedir o contato do médico, criar coragem e conversar. Por que a gente está fazendo essa aula de hoje? Exatamente para que você saiba o que você precisa, você saiba qual é o mecanismo de ação da medicação, você saiba o que é que está acontecendo, para poder chegar com o médico e dizer, olha, estou com o paciente fulano assim, 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 assado, e ele está relatando isso, isso e isso. E aí você conversa e vê qual é a conduta, né? Mas, enfim, eu acho muito, muito válido essa troca. A gente fez por muito tempo, né? Ainda continua fazendo, porque às vezes outro tem um paciente em comum. Sim, Hoje eu sim. não atendo mais na endócrinos, mas atendi muito. E aí a gente tinha muito paciente nesse contexto. E eu acho importantíssimo você, colega nutricionista, justamente entender esses mecanismos. E aí, assim, ó, se você vê, não é um negócio de 7 cabeças. Por quê? Porque são 3 medicações, né? Então, se você conhece essas 3 medicações e entende o mínimo do mecanismo como elas atuam, fica muito mais fácil você identificar qual tipo de ajuste na dieta, qual tipo de estratégia nutricional, se precisar falar com o endócrino, o que é que você vai precisar falar. E aí você fica com o seu padrão e qualidade de atendimento, ó, lá em cima. E ainda ganha moral com o colega de trabalho, né? O próprio endócrino vai ver, pô, esse nutricionista sabe o que ele está fazendo, ele entende da parada. Você já pode ganhar até algumas indicações, possivelmente. E um detalhe importante, imagina só, André, naquele paciente que não consegue se alimentar e se ele for para academia no final do dia. O que acontece? Passou o dia sem conseguir se alimentar, inventa de ir para academia, não rende. Não rende, exatamente. E aí a gente sabe que o melhor resultado é aquele que seu paciente consegue treinar na melhor condição possível, né? E a gente está falando de um contexto geral. Então o emagrecimento aí iria ser muito prejudicado. E aí você tem que fazer esses ajustes exatamente por todas essas questões que a gente conversou. Perfeito, Alisson. Excelente contribuição. Hein? E quando a gente coloca naquele nosso gráfico lá que eu havia comentado, né, de eficiência da medicação, efeito colateral, ele tem uma relação boa quando comparado. Então, essa substância, quando comparado com sibutramina, quando comparado com orlistat, ele tem uma boa, o paciente consegue utilizar uma dose maior, tendo pouco efeito colateral. Lembrando, sibutramina vai ter mais efeito colateral, parte do coração, ansiedade, tal, estresse, comportamento. Orlistat vai ter a diarreia e a lirocutida é mais aceitável para o paciente o efeito colateral. Um pouco de náusea, um pouco de vômito. Então, comparado com os outros, o paciente acaba aceitando. E um detalhe, quando o paciente começa a referir muito isso, sabe, que está sentindo muito mal-estar, a gente não aumenta a dose, mantém a dose até ele estabilizar, até não sentir mais os efeitos colaterais. Então, é uma estratégia que a gente utiliza para tentar manter a medicação. E essas medicações, elas podem ser utilizadas por muito tempo. Dá para utilizar uns 5 anos, tem estudo dela com 3, 4, 5 anos. Tempo pra caramba. Dá para utilizar. É aquela coisa, principalmente aquele paciente que já tem a leucotina. Se o paciente já tiver alguma comorbidade, ela se encaixa bem. Diabetes, aí se encaixa melhor. É um paciente que vai melhorar até o do diabetes. Então, tem esse detalhe. Melhora um pouco da gordura no fígado também, que é a esteatose hepática. Então, tem esses efeitos a mais da positivo. medicação. Lembrando que a perspectiva é a gente tirar o paciente da medicação o mais rápido possível. A perspectiva é que sua dieta funcione, a medicação funcione a tal ponto que o paciente emagreça, corrija as comorbidades e essa medicação vai ou desmamando ou desmamando até a retirada total. E só para ficar muito claro, quem faz esse desmame, quem faz essa retirada não somos nós nutricionistas, são os
nossos queridos amigos médicos, endocrinologista, o médico está acompanhando ele. Então, você, nutricionista, nunca pode chegar e dizer, olha, pare de tomar. Ou então, não tome. Não. No máximo, você vai falar, converse com o seu médico, ou então, melhor ainda, me dê o contato do seu médico para me conversar. Porque só quem faz desmame e retirada de medicação é o médico, tá? Perfeito, gente. Entendido? Tranquilo. Alguma dúvida? Acho que a gente fechou bem. Acho que fechou. Foram as três, né? As três Foram as três. Tranquilo, beleza. Existe alguma, Wallace, alguma dessas medicações tu falou de segunda... De segunda linha. Segunda linha, é. Existe alguma dessas medicações de segunda linha que é utilizada com maior frequência? Quais são as de segunda linha? Mais pra gente citar, né? Uma bupropiona pode ser utilizado, um topiramato. Topiramato é muito comum. Vejo topiramato é muito comum, o pessoal utiliza bastante. Além do topiramato, tem o Hevia, que é o Naltrexone. Então, tem o Naltrexone também, que ele é utilizado. Detalhe que o Naltrexone é mais caro. Nos Estados Unidos, é utilizado topiramato, aliás, bupropiona com Naltrexone. São medicamentos que a gente observa que elas são utilizadas, a princípio, para um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, e acabam percebendo que tem a perda de peso. E isso é importante porque a gente observa que o problema da obesidade, ela não está somente no excesso de peso, tá? Sim. Principalmente na cabeça. Principalmente na cabeça. Certeza. Exatamente. São essas as mais utilizadas, que ainda acaba sendo utilizada. Aí o detalhe tem que avaliar o paciente como um todo, quando a gente vai prescrever. É aquele paciente que come mais à noite? É aquele paciente que só exagera no final de semana? É o paciente que está com dificuldade para fazer atividade física no início, tal? Então, aí a gente acaba para escolher qual delas, né? Porque não é só, vou jogar só para ciclotramina, para o orlistat, para o liraglutida, tal, para o topiramato, a gente joga tudo no meio da análise para ver qual que a gente vai... Qual que encaixa melhor. Encaixa melhor, perfeito. Exatamente. Só para a gente entender, Biqui, por exemplo, esse efeito do topiramato, né? Já que dentre as de segunda linha é o que a gente mais vê aí comumente usado. Você falou que ele é uma medicação que não é utilizada diretamente para perda de peso, mas alguns pacientes demonstram perda de peso. Esse efeito seria em decorrência de quê? Redução de apetite também, cara? Ele atua um pouco como a redução do apetite, atingindo um pouco mais na parte da ansiedade. E tem estudos com o topiramato que mostraram o aumento do metabolismo, mas isso só em ratos e camundongos. Ainda não foi comprovado esse aumento do metabolismo no humano. Ainda não foi comprovado. Perfeito. Então, é mais nessa parte de controlar um pouquinho a ansiedade, controlar um pouquinho a parte da fome, mas não tem uma eficiência tão grande. Por isso que eles são feitos nos Estados Unidos junto com outras substâncias. Sempre associado, né? Sempre associado. Então, é permitido lá é liberado, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Algumas associações. Perfeito, olha, cara. Aqui, por exemplo, André, a Cíntia, ela utiliza para enxaqueca. Então, é um medicamento muito bem utilizado para enxaqueca. Muito bem utilizado para enxaqueca. Então, foi observado os pacientes que estavam com enxaqueca, que eles começaram a perder peso um pouquinho também. Então, será que não pode ser utilizado para isso? Então, é por isso que a gente considera de segunda linha. Sim. Não está na bula. O outro nome que a gente utiliza para esse tipo de medicação é off-label. Então, estou utilizando uma medicação off-label. Você explica para o paciente, olha, ela não é para perda de peso, mas pode ser... Pode acontecer, pode ajudar. Pode ajudar. Então, onde a gente libera a medicação. Perfeito, cara. Fantástico, viu, Alisson? Fantástico. Aulão, velho. Excelente. Lhe agradeço demais pela participação. Deu pra gente esclarecer muita coisa aqui, deu para ajudar bastante a moçada aí também. Muito obrigado, meu amigo. Na hora, estou à disposição, precisando, e vamos trocar mais ideia. Vamos bater papo, que é bom demais. Com certeza. Com certeza, já se falando. Valeu, Alisson. Obrigado, cara. Um abraço. Muito bem. Fiquei agora provavelmente com o público mais dos nutricionistas. Meus colegas nutris, gostaram da aula? Aulão, hein, velho? Aulão de hoje. Eu disse para vocês que ia ser massa. O Wallace aí é muito fera, o cara é muito bom, tem uma didática incrível e aí facilita para a gente demais esse entendimento, né, dos mecanismos de ação, do ajuste da dieta, como é que você, nutricionista, deve ou pode conduzir certas circunstâncias. E aí eu acho que agrega muito, muito, muito. Por isso que eu chamei ele para fazer, tá? Aulão mesmo. Ficou alguma dúvida, gente, de algum dos mecanismos de ação ou de alguma das medicações?
Se ficou, manda aí nos comentários que eu tento responder aqui para vocês. Não temos mais o Alisson aqui para dar o suporte, mas acredito que dê para a gente contribuir de alguma forma, com certeza. E aí, pessoas, um detalhe importante. Olha o que eu falei sobre, além de entender a medicação, ter esse contato com o endocrinologista, ter esse contato com o médico. Nós, nutricionistas, a gente não pode ter medo de ter contato com outros profissionais. Pelo contrário, você tem que buscar isso, tá? Eu, por exemplo, sempre fui de frente no sentido de contribuir, de entender, de aprender, de querer saber para poder melhorar minha conduta, para poder melhorar essa relação interpessoal, porque existe uma coisa chamada de network, gente. Se você tem um bom contato com o endocrinologista, por exemplo, um bom entendimento da situação clínica do paciente, vocês trabalhando junto conseguem ter bons resultados, certamente esse endocrinologista ele vai passar a fazer algumas indicações de pacientes para você. Isso já aumenta seu posicionamento, já aumenta sua autoridade, já aumenta sua demanda de atendimento, já aumenta a sua experiência e, consequentemente, você vai conseguir gerar muito mais resultado para os pacientes que virão. Então, vocês não podem ter medo de ter esse contato, de fazer esse contato e até de buscar esse contato. A gente tem o exemplo aqui do Alisson, que é endocrinologista, pelo tema da aula de hoje, mas isso pode ser com um cardiologista, isso pode ser com um clínico geral, isso pode ser com qualquer médico que esteja fazendo acompanhamento de um paciente que você também está acompanhando. Então, eu acho que fica a lição aí muito forte para a gente estudar, se preparar cada vez mais e estar pronto para as discussões, né? Não discussão no mau sentido da coisa, discussão mesmo no sentido de debater o caso de um paciente se for necessário, de entender uma medicação se for necessário, porque dessa forma a sua conduta fica muito mais alinhada, fica alinhada padrão ouro, que é o que a gente está buscando com o intensivão, certo? Então, basicamente é isso. Glenda disse que não pegou o mecanismo de ação da liraglutida. Tá. Vamos lá, Glenda. Vou tentar explicar aqui um pouquinho rapidamente para você, até porque a live está já quase encerrando. A liraglutida ela é um análogo do GLP-1. O GLP-1 ele é um peptídeo bioativo liberado no intestino. Esse GLP-1 ele gera especialmente saciedade, tá? Então, o GLP-1 natural, quando você compra, por exemplo, proteína, quando você toma whey protein, eu falei disso até na aula de whey, tá? Aqui do intensivão. Quando você toma whey, você já tem ação do GLP-1. Só que a meia-vida do GLP-1 natural, né, produzido no nosso organismo mesmo, ela é curta. Então, você tem uma saciedade muito mais rápida. A medicação, a liraglutida, é como se fosse um análogo do GLP-1, na verdade, ou seja, vai fazer essa mesma ação do GLP-1, só que muito mais forte, você vai ter muito mais saciedade e muito mais prolongado. Então, o paciente ele passa a não ter tanta fome, exatamente porque é como se tivesse esse GLP-1 bem mais ativo, que é a liraglutida atuando. Tanto que tem alguns pacientes que relatam fazer o café da manhã e não comer mais nada o dia inteiro, justamente porque passa saciado o dia inteiro, entendeu? Esse é o mecanismo de ação da liraglutida. Por que ela é tão interessante? Não tem relação nenhuma com o sistema nervoso central, por exemplo. Então, no paciente com liraglutida, já cabe você, por exemplo, prescrever um termogênico, prescrever um fitoterápico. No que usa sibutramina já não é interessante. Tá vendo a diferença da conduta? Você passa a ter mais armas se você conhece o mecanismo de ação da medicação. E isso faz com que a tua prescrição, ganhe num salto de qualidade enorme. Entendeu? Então, é mais ou menos aí a questão. Lu Dantas dizendo que o atendimento multidisciplinar vê o paciente como um todo com os demais profissionais. Perfeito, Lu. É exatamente isso. E você só consegue fazer isso quando você conhece os caminhos, né? Quando você conhece os mecanismos de ação, os potenciais efeitos colaterais. E, gente, quando a gente pagou lá na faculdade, né? Farmacologia, isso assombra a gente um tanto, porque a gente é adolescente, não está preparado, é muito termo, é muita coisa para estudar, a gente não entende. Mas quando você vai para a prática, a gente destrinchou aqui em 50 minutos os 3 principais remédios, as 3 principais medicações com seus mecanismos de ação, bonitinho, didaticamente fácil de entender. Quem assistiu a aula com papel e caneta na mão, cara, então, se aqui anotou, não esquece nunca mais. E fica muito mais fácil de atuar. Beleza, galera? Então, a aula de hoje foi top. Top, top, top. E teremos mais. Intensivão tá aí. Agora que começamos a 3ª semana, são 4 semanas de intensivão, viu? Espero vocês nas próximas aulas. Amanhã teremos low carb. Nessa semana ainda teremos cetogênica. Foi citado cetogênica aqui em relação a uma das medicações. A gente discutiu um pouco sobre isso. A gente fala mais na aula de cetogênica. Queria agradecer a presença de vocês, a interação, as perguntas. Espero que tenham gostado da aula. Acredito que contribuiu bastante. E é isso aí. Vamos com tudo para o intensivão. Lembrando que
dia 14 de maio, teremos o aulão da prescrição nutricional na prática. Cara, se você acha que o intensivão tá top, o aulão é o diamante do intensivão, entendeu? Porque o intensivão a gente está preparando vocês para atender por todos os lados, falando de estratégia nutricional, falando de periodização, de medicação, falando de tudo. O aulão é a prescrição na sua mais íntima condição, entendeu? Então, o aulão top, 14 de maio às 20 horas. Fiquem ligados aqui no nosso Instagram, no Telegram, no YouTube, que aí não vai faltar informação para vocês. Vocês vão estar top. Amanhã a gente se vê, beleza? Muito bem. Muito obrigado. Telesflix continua, exatamente, Cleide, exatamente. Telesflix continua, Intensivão também continua. Até amanhã. Beijo, meninas. E beijo, meninos, se tiver alguém. Muito obrigado pela companhia. Vamos que vamos, hein? A pandemia que chore, porque nós mesmos não vamos ficar parados, não. Vamos se preparar e estudar cada vez mais. Tchau, tchau. Valeu.